Olá, tudo bem? Espero que esse ano de 2022 tenha começado muito bem para você, com grandes promessas, principalmente daquilo que você intenciona fazer. Eu sou o Thiago Petreca. Queria partilhar contigo que parte das minhas atividades tem a ver com a escrita, tem a ver com a redação de artigos nos últimos 3 anos mais ou menos, para alguns portais, revistas e tal. Eu acabei escrevendo mais de 70 artigos. E o mais curioso é que, embora eles tratem do tema do comportamento humano, tema da liderança, existe um fio condutor, né, daquilo que eu evangelizo para todos que me seguem, para todos que leem o meu material, que me dão um prazer de serem meus leitores, que tem a ver com um retorno, o famoso B2B, né? Back to Basic, onde a gente, de fato, embora encare uma série de diferentes conceitos no mercado, eu advogo em prol justamente de olharmos para aquilo que é do fundamento, para aquilo que são os conceitos base, porque quando eles são maltratados ou não são muito bem tratados, é como se você não cuidasse bem do terreno, dado o fruto que você quer colher. Eu falo muito dessa relação terreno e semente, onde muitas vezes a gente acaba não dando muita atenção para a boa preparação do terreno. Então, nesse vídeo, o que eu quero partilhar contigo são duas palavras-chave e um ponto para o qual você precisa prestar atenção. Ainda estamos no começo de 2022, então existe muita possibilidade de a gente fazer boas diferenças, mas não grandes diferenças no sentido de almejarmos a utilização de super novos conceitos ou de grandes tecnologias, e sim da gente entender aquilo que é o terreno base, né? Como se fosse a construção da nossa obra sobre a rocha. E a razão pela qual eu decidi fazer este vídeo em específico para você tem a ver com um pouco do histórico do que aconteceu em 2021, né? Durante os processos de treinamento, as demandas aparecem com problemáticas que os nossos clientes apresentam e para os quais, né, estão aguardando aí algum tipo de solução. Duas problemáticas que talvez tenham a ver com você que é líder, né? O primeiro tem a ver com o próprio engajamento e o segundo tem a ver com a quebra de silos. Isso é muito importante porque são demandas que dizem respeito à performance da própria companhia, né? A gente sabe que um time pouco engajado e um time que atua dentro desse escopo de silo, ou seja, ele está fechado dentro da sua própria bolha, sem bons níveis de conexão com os outros departamentos ou com as outras equipes, ela aumenta o atrito, ela aumenta a dificuldade de comunicação, ela aumenta a dificuldade, ela aumenta o nível de interferência frente àquilo que a gente de fato precisa fazer. Talvez você sinta isso no teu dia a dia, né? Muitas vezes a equipe até está operando de uma maneira interessante, independente aí da postura do líder, talvez esteja entregando o seu resultado, mas ele está afetando negativamente outros times. E, obviamente, a pior das hipóteses aqui é quando os dois problemas acontecem ao mesmo tempo, né? Falta de engajamento e também a questão da presença de silos. Então, muitas das demandas acabaram aparecendo em 2021, que eu acredito, inclusive, que se mantenha em 2022 com essa intenção de aumentar o engajamento da equipe e quebrar silos, né? Ciente disso, ciente de que essa vai ser uma demanda recorrente também em 2022, independente de todos os outros temas relacionados à própria saúde mental, relacionados à própria tecnologia, de novo a gente está voltando para a questão que é basal, para aquela questão que é dos fundamentos, né? Então, para a gente olhar para o tema do engajamento e para o tema da quebra de silos, o meu convite para você agora nesse vídeo é a gente olhar as duas palavras-chave sobre as quais eu disse que falaria agora para você. A primeira delas, e o mais curioso, é que isso pode não soar uma novidade. Quando a gente fala daquilo que é básico,
daquilo que é o B2B, back to basic mesmo, aquilo que é o terreno, o fundamento, a rocha que suporta a nossa obra, você com certeza já ouviu falar. E eu vou falar novamente, mas a gente tem um mantra, né? Aqui na Curatória eu tenho um mantra que eu digo o seguinte: saiba algo novo sobre aquilo que você já sabe. Isso é importantíssimo. E eu imagino principalmente agora para 2022, onde a gente faz um resgate daquilo que a gente já sabe, mas a gente se permite aprofundar mais as nossas raízes, né? Conhecer mais sobre aquilo que a gente de fato já conhece. A primeira palavrinha é a palavra coerência, né? E a segunda palavra é consistência. Isso tem a ver com o seguinte: muitos dos problemas que estão relacionados ao engajamento das pessoas, obviamente está relacionado diretamente com a própria liderança daquela equipe. Uma liderança que muito provavelmente tem uma fala, um discurso específico, e tem um processo de tomada de decisão, e tem um processo de ação, ou seja, o que é feito não é condizente com aquilo que é dito. O famoso walk the talk. Como eu te falei, talvez você já tenha ouvido falar disso, já contratou consultoria para falar disso, e talvez as coisas não tenham melhorado necessariamente. Mas é necessário que a gente retome esses dois temas fundamentais, o da coerência e o da consistência. Coerência com o quê? Aquilo que é dito com aquilo que é feito. Mas aí a gente pode se perguntar o seguinte, fala, poxa, mas por que a gente diz alguma coisa e faz outra coisa? Podem existir várias razões para isso, mas uma delas tem a ver com o seguinte, olha que curioso, né? O líder, ele é regido por si mesmo, no sentido dos teus interesses pessoais, no sentido da tua própria biologia, né? Muitos líderes, infelizmente, ainda estão distantes de uma maturidade emocional necessária para se autocompreender e se autogerenciar. Então você tem essa problemática que tem a ver com aquilo que é individual do líder e aquilo que é coletivo para o líder. O que é coletivo para o líder? É a própria companhia, aquilo que a companhia espera que aquele líder com a sua equipe entregue. Então ele tem um interesse pessoal, um estilo de ser, viver e fazer pessoal, que muitas vezes é não condizente com a própria expectativa da companhia, né? E aí é muito curioso, porque o líder, ele vai falar aquilo que a equipe precisa ouvir, ele vai falar aquilo que a empresa quer que ele fale, mas ele ainda não introspectou isso dentro de si. E ao haver esse distanciamento, esse gap entre aquilo que ele é, aquilo que ele pensa ou ela pensa ser, com aquilo que a equipe espera dele ou dela, e a empresa espera dele ou dela, esse distanciamento acaba criando uma dissonância, cria um problema sério. Obviamente você já sabe que o caminho aqui tem a ver com a quarta regra que a gente usa no mapa da liderança, que tem a ver com autoconhecimento, né? Você já sabe disso e não custa nada lembrar sobre esse tema. O autoconhecimento é fundamental, está aí em 2022, uma chance enorme de você se dedicar a se conhecer um pouco mais, a se conhecer um pouco melhor. E uma vez consciente de si mesmo, da expectativa da sua equipe e da expectativa da sua companhia, você precisa então começar a decidir e a fazer coisas que são coerentes com você e esse sistema e consistentes. Ou seja, você precisa ter frequência naquilo que você está fazendo. E por fim, eu queria passar para você aquilo que diz respeito ao teu ponto de atenção, né? Antes disso, eu queria te convidar para conhecer um pouquinho mais do meu blog, onde eu discorro em diversos textos um pouco dos temas que eu trato aqui nos vídeos também, na intenção de poder te trazer mais substrato, mais insumos, dicas, através das quais você pode enveredar com maior propriedade dentro dessa seara do autoconhecimento e principalmente no tema que a gente está tratando hoje, né? Nessa semana também foi publicado um texto que fala sobre isso, onde eu falo do Bob Chapman, que é um líder
né, o CEO da Berry Miller, uma empresa muito grande e que tem um quê de humanização, que entende essa lógica da coerência, que entende essa lógica da consistência. Então eu sugiro para você que leia esse texto e também leia o livro que lá eu indico. Todos são importantes, é o nome do livro, do Bob Chapman e do Raj Sisodia. Muito bem. Ponto de atenção para você interessado nessa questão do engajamento e na questão da quebra de silos, obviamente levando em consideração as duas coisas que eu já falei, referente à consistência e à coerência. O ponto de atenção é o seguinte: o quanto você está completamente ciente da relação entre as regras da companhia, as métricas da companhia, os KPIs da companhia, os processos da companhia, as políticas da companhia, o quanto você tem ciência destes aspectos, o quanto estes aspectos em si são coerentes com a própria fala da companhia. Olha só que agora a gente saiu de você, indivíduo líder, e a gente foi para o teu macrosistema, né? A companhia como um todo. Então a própria companhia muitas vezes cai neste pecado de falar algo e fazer outro algo, não tendo a própria companhia coerência nem consistência. Então, uma primeira atividade fundamental é ver qual é o nível da própria empresa no que tange esses dois elementos, essas duas palavras-chave, coerência e consistência. Onde você vai ver isso? No marco filosófico, visão, missão, valores da companhia e, em paralelo, suas regras, KPIs, políticas, processos, o quanto estes elementos mais palpáveis, né, do dia a dia, que regem, inclusive tem a ver com punição, tem a ver com movimentos de ascensão na própria companhia, formas de pagar benefício, de pagar bonificação e etc. Todos esses elementos, esses conjuntos, né, esse conjunto de diferentes elementos, o quanto eles estão refletindo de verdade aquilo que diz, que a empresa diz que ela é, que ela diz que vai fazer. Quando esse distanciamento existe, o desengajamento, ele é uma consequência natural. Por quê? Porque você tem incoerência, você tem desintegração. E aí a pessoa que está lá no teu time, que está dentro de um ambiente, que ela percebe aonde a promessa é uma e aonde a ação é outra, que tipo de engajamento você vai querer fazer? Não vai ser um treinamento de motivação que vai dar um gás nesse pessoal, porque o terreno está ruim, né? E talvez você não consiga mudar a empresa como um todo, mas você pode mudar pelo menos o seu departamento, né? Aí você fala, mas Thiago, a empresa continua incoerente. Ela vai ser coerente naquilo que ela faz. Então a dica é a seguinte: esquece o que a tua companhia diz. Você, como líder, vai olhar para aquilo que a companhia faz. Dado aquilo que ela faz, e nem tudo que ela faz é ruim necessariamente, dado aquilo que ela faz, que é real, evidenciável, garantido, previsível, você vai refletir isso dentro do teu time. E uma vez havendo este reflexo dentro do seu time, você passa a ser coerente e consistente com esse sistema. Agora, se esse sistema te desagrada, aí a conversa muda de patamar e a gente pode aprofundar isso, caso você queira, em um processo de mentoria. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, reforço meus desejos de um 2022 sensacional. A gente ainda está no comecinho, essa só é a terceira semana do ano, mas a gente tem muito o que fazer, com consistência, com coerência, com alinhamento, com engajamento e quebrando esses silos. Contem comigo, um ótimo 2022. Eu sou o Thiago Petreca, até o próximo vídeo.